Deus abençoe a você que está ouvindo este vídeo. Vamos ler a Bíblia comigo? Com o entendimento que somente Deus pode dar. O começo. Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem é esse Deus? Esse Deus é a palavra. A palavra. Tudo foi criado por meio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi criado tinha sido criado. Podemos chegar aqui no princípio, mas antes do princípio, na eternidade, ali já existia um ser que nem era Deus, porque Deus, ele é um objeto de adoração. Ou seja, para ele ser Deus, tinha que haver algo ou alguém para o adorá-lo. E não havia. Ali existia ele, que subsiste por si mesmo. Ali estava ele. Quando a Bíblia fala no princípio, aqui está falando do começo, como tudo começou. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Como tudo começou. Isso daqui é João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Observe isso claramente. Está falando no princípio. O que é o Verbo? O Verbo, ele é a palavra. Mas antes de ser uma palavra, é o quê? Um pensamento. Antes de você falar algo, primeiro você pensa. E então você fala. Quando a Bíblia diz que ele estava com Deus no princípio, em outra palavra, ele estava na mente desse Deus, que nem era Deus ainda, porque nada estava ali para o adorá-lo. Tudo aconteceu na mente do que existe por si mesmo, do eterno. Eu acho que você já ouviu essa palavra. Na mente do eterno começou tudo tomar lugar. A primeira criação de Deus foi o Filho, foi a palavra falada. Era o Filho, nunca foi uma trindade. Isso é paganismo e é Roma. Observe. Ele estava no princípio com ele. Ele quem? O eterno. Onde? Em sua mente. Ali estava ele. A Bíblia diz lá em João 1 por diante, diz que o Verbo estava com Deus. Dá a característica que ele sim era Deus. Hoje sabemos que ele realmente era Deus. Mas olhando para um ângulo, vemos que não havia nada para o adorar, que Deus é um objeto de adoração. Mas vamos pegar essa parte. Estava com Deus. Está falando da palavra. E o Verbo se fez carne. Quem se fez carne foi a palavra. Não a trindade, a palavra. Essa palavra que foi criada no princípio. Observe aqui. No princípio criou Deus. Aqui está falando do princípio. Esse Deus é a palavra. Esse Espírito eterno entrou por meio da palavra e começou a criar. Criou os céus e a terra. Aqui é promessa.
No princípio criou Deus os céus e a terra. O que ele fez por meio da palavra, que é o Filho. Não como o mundo vê. Observe. Só no versículo 3 que vai falar. É porque ali quebra o silêncio e ali está o Filho expressado. Sai de um pensamento e toma forma a palavra. Ali é o Filho. E ele vai e entra na palavra e começa a criar todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi criado por meio dele e nada do que foi criado sem ele, ou seja, sem a palavra, tinha sido criado. Louvado seja Deus. Continuando. A terra, porém, estava sem forma e vazia, dando a característica como era. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, eu quero pegar essa parte, algo que eu nem compreendia, mas graças a Deus por isso. O Espírito de Deus, quem é esse Espírito de Deus? Quem é esse Espírito de Deus? Antes, o Espírito, o Eterno. Deus é a palavra. Esse Espírito e Deus é um só. Mas vamos lá. Esse Espírito foi como tudo começou. Estava ele ali pairando. E então é falado a palavra Deus. A Bíblia diz que ele estava com Deus e ele era Deus. Então a palavra é Deus. Não uma segunda divindade sendo gerada. Não. Palavra. Foi quando quebrou o silêncio e ali o Filho nasceu. O primeiro que foi criado foi a palavra. Antes estava ali o silêncio e então ele quebrou. Haja luz. Veja que no versículo 3 ele quebra o silêncio. E disse Deus, haja... Não. Face do abismo, o Espírito de Deus, esse Espírito de Deus foi o que eu falei aqui, com a ajuda do Espírito Santo, foi o que eu falei aqui para você. Esse Espírito de Deus é o próprio Espírito que então falou Deus a palavra. Isso é João 1:1. O verbo, a palavra, estava com Deus. A palavra estava, na verdade, na mente de Deus. Quando Deus falou a palavra, então quebrou o silêncio, foi falado. A primeira criação foi a palavra. Tudo foi criado por meio da palavra. Então essa palavra estava na mente de Deus, estava com Deus, estava em Deus. E então quebrou o silêncio, falou. Então esse Deus saiu do invisível e entrou na palavra, no seu Filho, que é a palavra, e então começou a criar todas as coisas. Ali estava Deus se manifestando por meio de seu Filho. Observe, esse Espírito é quem? O Pai. Esse Deus é quem? A palavra. O Espírito e a palavra é um. O Espírito de Deus. Deus, o Espírito habitando em seu Filho, Deus. Mas é um só, é só Deus em seu Filho. Um só. Criando todas as coisas. Observe. Esse Espírito era quem? Aquele ser invisível, eterno, e no qual quebrou o silêncio e ali nasceu a palavra. Então esse Espírito, que a Bíblia diz o Espírito de Deus, esse Espírito, isso aí é João 1:1, pode ler lá. Esse Espírito, que lá vai dar a característica de Deus, mas para quem não entende vai dizer que é dois, mas na verdade é um só. Esse Espírito
quebrou o silêncio quando falou. Deus, que é a palavra, esse Espírito entrou na palavra e começou a criar todas as coisas. Os estudiosos dão o nome à palavra como Logos. Então esse ser entrou ali no Logos e começou a criar todas as coisas. Primeira criação foi o quê? Deus quebra o silêncio, nasceu o Filho, que é a palavra falada. Disse Deus, haja luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele é a palavra. A palavra é a luz deste mundo. Louvado seja Deus. Está escrito também que a palavra de Deus diz assim, tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A palavra de Deus. A palavra de Deus é essa luz. Por isso que ele diz, eu e o Pai em mim, um só. Nunca foi dois, um só. Ele é a palavra. E houve luz. Olha aí. Essa luz aqui não é essa luz que nós vemos em todo lugar do país, a luz do sol ou da luz das estrelas, não. Você vai ver que é uma diferença. Essa luz aqui é a palavra. Vamos ver. E viu Deus que a luz era boa. Olha aí. Será que não é boa, não? Fora da palavra é só trevas. Viu Deus que a luz era boa. Deus está dando a característica disso. O Espírito Santo em Moisés, o qual escreveu esse livro de Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, e trouxe à tona tudo isso que você está lendo comigo. O Gênesis foi nos dado através do Espírito Santo por meio de um instrumento chamado profeta Moisés. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Jesus diz, a luz do mundo, dia. Mas isso aqui tem a sua colocação. E houve tarde e amanhã o primeiro dia. No primeiro dia, quem nasceu? A palavra, a luz do mundo. Calma, vamos continuar. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Firmamento no meio das águas. Separação entre águas e águas. Firmamento é céu. Firmamento é algo sólido. Vamos lá. No meio das águas. Separação entre águas e águas. Ficando sólido. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. A água debaixo do firmamento e água acima sobre o firmamento. E assim se fez. Isso é tudo o Filho, o Espírito, o Pai, criando por meio do seu Filho, a palavra, todas as coisas. Aí já é o Filho falando, criando todas as coisas. Já é o Filho, mas o Pai está nele. A Bíblia diz, como você pode explicar? O Cordeiro foi morto antes que o mundo fosse formado. Sabe onde se dá isso? Isso aconteceu na mente de Deus. E quando a Bíblia diz que nossos nomes foram escritos antes da fundação do mundo, no livro da vida. Me diga aí. Como se entender isso? Louvado seja Deus. Isso aconteceu na mente do Eterno. Observe. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Está no plural. Não é céu. Tá? Céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Isso aconteceu no segundo dia. No primeiro dia, a palavra tomou lugar.
No segundo dia, por meio da palavra do Filho, foi criado tudo. Observe. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Veja que, e assim se fez. Agora, se você observar, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está dando a característica do que Deus criou. Mas só o efetuar está aqui embaixo, aí, quando ele criou a terra. Está no versículo 9. E disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Se você puder compartilhar, compartilhe. Eu sei que o vídeo é grande. Se você gostar, compartilhe. Comente. Que Deus o abençoe. Tenha paciência aí. Então Deus criou a terra. Lá está dando a característica do que ele vai fazer. Aqui entrando em evidência. Observe. A porção seca chamou de terra. Aí. Só no 10. Está lá no começo. Deus criou os céus e a terra no princípio. Mas só aqui no 10 é que a coisa vai tomando lugar. A porção seca chamou Deus terra. Deus porque o Eterno, o Pai, na palavra, um só, agora criando todas as coisas. O invisível, por meio da palavra, se tornando visível. Criando todas as coisas. Agora era o Filho criando a palavra. Porção seca chamou Deus terra e ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Não é bom não morar numa terra assim? Se não fosse as perversões, seria perfeito. E disse: produza a terra erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto segundo as suas espécies, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu erva que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Tá vendo? E houve tarde e amanhã o terceiro dia. Isso aconteceu no terceiro dia. Guarde isso. Disse também Deus. É a palavra agora criando todas as coisas. Lembre-se que é a palavra. O Espírito invisível na palavra, e agora por meio da palavra criando todas as coisas. Glória a Deus. Haja luzeiro no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite. Agora sim, aí. Essa luz aqui, esse luzeiro, é o sol, é a lua e as estrelas. Lá em cima foi uma luz criada, mas não era essa luz. Lá em cima a luz criada foi o Filho, a palavra falada. Era o Filho. Não a segunda divindade, guarde isso. Era a palavra. A palavra. Lembre-se que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A palavra viva que desceu do céu. E haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para a estação, para dias e anos. Ou seja, sol, lua e estrela. As luas têm as suas, como é que eu posso dizer, estações.
minguante, nova, cheia, e assim sucessivamente. Então dão tempos, o sol também, anoitecendo, ficando dia e tudo mais. Separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Está falando do sol e a lua. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Veja, quem alumia a terra aqui? É o sol, a noite, a lua e as estrelas, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros. O maior é o sol, para governar o dia. O sol governa o dia. Raramente você vê a lua de dia. É o sol quem governa o dia. E tem uma característica, né? O sol representa Deus, Jesus Cristo. E a lua representa a noiva. Jesus na noiva, manifestando as mesmas obras que ele fez no começo, quando veio em carne. E o Pai manifestando as obras através dele. Novamente, a palavra. Um só. O Deus Espírito Santo em seu Filho operando os sinais. Ele disse, não sou eu que faço, mas o Pai que está em mim. E a Bíblia diz que do que nela é gerado é do Espírito Santo. Isso já dá para entender muita coisa. Que o Pai de Jesus foi o Espírito Santo. Quem é Jesus é a palavra. A Bíblia diz que a palavra se fez carne. Então aquela palavra que foi quebrada ao silêncio, criada ali, ela um dia desceu, se fez carne ali no ventre de Maria, e aquele Deus invisível veio por meio do Logos e ali quebrando e entrou ali dentro da palavra novamente e habitou conosco, agora em carne humana. Deus andando conosco. Emanuel. Tudo bem. E fez Deus os dois grandes luminários, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fizeram separação entre a luz e as trevas. Viu Deus que isso era bom. Veja só, isso é bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. No quarto dia Deus criou o sol, as estrelas e a lua no quarto dia. E houve dia e noite, separação de estações e anos e tudo mais. Houve tarde e manhã o quarto dia. Tudo foi criado no quarto dia, isso aí. Os grandes luminares e o menor luminar. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxame. Agora veja algo que você nem imaginava. De seres viventes. Ali, aquele Espírito Eterno, por meio da palavra, o Filho, disse, águas. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Do nada, de dentro das águas, através da palavra falada, começou a se materializar animais de dentro de água. E olha o que diz aqui, e voem as aves sobre a terra. Saiu de dentro das águas os animais. Que coisa, né? Sobre o firmamento dos céus. Saíam das águas e voavam. Pássaros e tudo mais. Animais que saíram de dentro das águas. Isso que você vê hoje, um dia estava dentro das águas. E com a palavra falada se materializou e começou a tomar lugar. Que coisa maravilhosa, hein?
para a confusão dos que não entendem. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, ou seja, a baleia, a oca e etc. Os tubarões e tudo mais. Os animais grandes marinhos. Os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas. Os que rastejam, começou a sair das águas também. As aves das águas, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Olha só. Estava na mente de Deus, expressado por meio da palavra, e tudo tomou lugar. Estava na mente do Eterno, o Espírito, que por meio da palavra falou e a coisa tomou lugar. Agora esse mesmo Espírito estava em Moisés, quando Moisés falou, haja enxame de mosca. E começou do nada a se materializar um enxame de mosca. Onde estava, começou a se materializar e palavra falada. Quando Josué disse, para-te sol e detenha-te lua, alguma coisa assim. E assim eles pararam e ficaram tudo no lugar. Palavra falada. Mas era eles? Não. Esse mesmo Espírito que criou por meio dessa palavra o Filho, agora estava naqueles homens manifestando o mesmo sinal da palavra falada. Que coisa, né? Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e encheis as águas dos mares e da terra, e multiplicai-vos as aves. Ou seja, o Senhor deu a ordenança para que eles começassem a se juntar, macho e fêmea, e ali produzir frutos, filhotinhos e tudo mais, e encher a terra. Agora veja só, não foi fêmea com fêmea, aí não ia dar certo. Não foi macho com macho, aí não ia dar certo. Foi cada um com sua pareia e começou a multiplicar. E houve tarde e amanhã o quinto dia. Deus criou essas coisas. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme as suas espécies. Começou a sair do pó da terra aqueles animais domésticos, répteis e animais selváticos. Doméstico, gato, cachorro, galinha, preá, tudo mais, todo tipo de animais domésticos que as pessoas criam. Répteis, o que? Lagartixa, cobra e etc. Tudo isso saiu da terra. Animais selváticos, selvagem, leão, lobo, como é o nome? Onça e etc. Trigue e etc. Conforme a sua espécie. Tá vendo? Segundo a sua espécie, e assim fez. Versículo 25. E fez Deus os animais selvagens, segundo as suas espécies, selvático. E os animais domésticos, conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. O diabo ele não criou nada. Foi Deus que criou. Todo tipo de animal que existe nessa terra foi Deus que criou. Louvado seja Deus. O diabo ele perverte a coisa. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Primeiro, qual é a imagem de Deus? Está escrito que Deus ele é espírito. Qual é a imagem de um espírito? Espírito. Conforme a nossa semelhança. Qual é a semelhança de Deus? Espírito. Deus é espírito. O homem foi criado espírito. Olha só. Tenha domínio sobre os peixes, esse homem. Isso aqui é mais promessa.
Não está sendo efetuada, é uma promessa. Do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso é promessa. Aqui no versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Qual é a imagem de Deus? Espírito. O homem foi criado espírito, pois Deus ele é espírito. Deus não estava na forma de carne humana, um humano. O homem foi criado primeiro espírito. Tanto o homem e a mulher eram um só, um espírito. Ela estava nele. Olhe só, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, o homem e mulher, Deus o criou, não é os criou separadamente. O homem e a mulher era um espírito. Ela era ele. Um só. Aí embaixo de os criou. E agora? Tanto ele e ela os criou. O criou ele e ela, um só espírito. Os criou, os dois, uns em um só. Ela era ele. Ela estava nele. Um só. E Deus os abençoou, guarde isso. É promessa. Ele foi criado espírito. Mas aqui é uma promessa no versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo e multiplicai-vos e enchei a terra. Como é que dois espíritos poderiam se multiplicar? Tudo tem o seu lugar. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Veja só, isso aqui é uma promessa para eles fecundar, formar famílias, multiplicar, encher a terra. Isso aqui é promessa. Leia bem com calma que você vê aqui é uma promessa. Mas no versículo 27, aqui foi criado o Espírito. Já no versículo 28 é dado mais uma vez promessa. Quando se cumpre essa promessa? Quando ele forma o homem terreno Deus coloca este homem espírito, tanto ele e ela espírito, que é um só, não dois, mas ele e ela sendo um só, ele coloca ali dentro daquele tabernáculo de carne ali, e então se torna alma vivente. Ali está Adão. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher e colocou o nome de Adão. Veja que ela era ele. Era um só. E quando essa promessa se cumpre? Quando Deus coloca ele para dormir e faz outro tabernáculo de uma mulher. E então pega uma costela dele para que ela saiba de onde ela veio e coloca ali, naquele corpo, mulher, e ali tira o espírito feminino que estava em Adão e coloca nela. Quando ele vê o presente mais maravilhoso que Deus tinha dado a ele. Por isso que ele diz: carne da minha carne, osso dos meus ossos, porque do homem fosse formado. Recebeu o nome de varua. Ali estava separado. Veja só. Mas quando Deus criou o Adão terreno, ela estava nele. Por isso que Deus deu o nome a ele de Adão. Ela tinha o nome dele. E quando se casam, se você vê, a mulher recebe o nome do varão. Que coisa, né? É algo maravilhoso. É algo maravilhoso.
Aí você vê, isso toma lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento. Veja que essa árvore é para mantimento, é diferente daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui é para mantimento, como pé de manga, maçã, goiaba, abacate, etc. Tudo para mantimento. Mas ali, no meio do Jardim do Éden, não era uma árvore frutífera assim, natural, não. Ali era Satanás, aquela árvore no meio do Jardim do Éden, que Deus disse para não provar daquela árvore. Veja, a Bíblia dá a característica daquela árvore. Diz que Satanás estava no meio do Jardim do Éden. Será que isso é coincidência? E a Bíblia diz que Satanás é mais sábio do que Daniel. Olha aí, árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o próprio diabo ali. e ele deu conhecimento a Eva. Fez ela quebrar aquilo que Deus falou. E então houve a queda. Ali houve. Depois ela traiu seu marido por ter flertado com a serpente. Mas tudo tem um lugar. Vamos lá. Você já sabe que ali no meio do Jardim do Éden, aquela árvore não era uma árvore que nem o sistema tem ensinado nos desenhos animados. A maçã que Eva comeu e Adão comeu, se engasgou, aí fez o gogozinho no pescoço. Ali é falso. Não acredite nisso não. Ou uma cobra falante. Primeiro, se você parar um pouco para imaginar, a Bíblia diz o quê? A serpente. Não é essas cobras que você vê serpente, não. Aquele animal, aquele ser, entre o homem e o chimpanzé, aquele ser tinha o nome de serpente e era astuto. Satanás entrou nela e fez o que fez. Mas deixa isso quieto. Vamos lá. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda árvore verde lhe será para mantimento. Essa árvore aqui é a árvore para mantimento. O mantimento físico. Não foi como o que aquela árvore, naquela serpente, fez com Eva, não. Viu? Entenda. Esse daqui é para mantimento, o alimento físico. Ali a queda foi espiritual. E mais além, aí entrou no físico. Mas não foi uma maçã que Eva comeu, não. Ou uma fruta assim, não. Não caia nisso, não. Isso aí veio enganando de tempo em tempo para o povo acreditar que foi isso que deu a queda, mas é mentira. Ali foi o adultério, viu? Procure examinar as escrituras e você verá. Está escrito que a mulher adúltera ela limpa a boca e diz: que mal eu fiz? O que foi que eu fiz? Que mal eu fiz? Está relacionado a Eva. Pare que a coisa só aconteceu quando ela também ofereceu do fruto a Adão. Veja a promessa. A promessa ali que era para ele multiplicar e encher a terra. Veja aquela promessa. Se tomou lugar, tomou. Mas antes, quando ele tinha criado o homem e a mulher, eles não tinham relações ainda não. Mas
ela era mulher de Adão. Não podia ter falado com outro. Mas tudo bem. E você sabe como começam as coisas, né? Conversa lá, conversa cá. E daí, tudo começa com uma conversinha, né? Adão, quando soube o que ela tinha feito, provou do fruto, né? Adão poderia ter abandonado ela, deixado ela morrer sozinha, porque Deus falou que no dia que ele provasse daquele fruto, ele morreria. E ela, diante de Deus, estava morta. Mas como ele a amava, ele sabia, por isso que a Bíblia diz que foi ela, não ele, foi ela. Aí então ele, já que ela caiu, ele caiu também, né? Provou do fruto. Primeiro a serpente ofereceu o fruto a Eva, e esse fruto Eva também ofereceu ao seu marido. Eu creio que no começo ele não queria, mas não queria deixar ela morrer só, né? E que fruto foi? O sexo. Deus abençoe a vocês. E viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Observe que Eva vai ter duas sementes. Ela vai engravidar de dois gêmeos, mas duas sementes diferentes. Uma, a semente genuína, nasceu, filho mesmo de Adão, com Eva. Mas a outra é a semente híbrida, filho da serpente com Eva. Por isso que de lá para cá, a semente da serpente é contra a semente genuína. Deus abençoe.